Então, a partir de agora, quero saudar vocês com as palavras do lema da semana para hoje, as palavras do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, que diz assim: Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Hoje, o tema do nosso culto é relacionado com o segundo domingo da Páscoa, segundo domingo após a ressurreição de Jesus, em que nós ouvimos e relemos relatos da ressurreição, do aparecimento de Jesus ressurreto, como a gente diz, né? Jesus ressuscitado para os seus discípulos. E o lema da semana de hoje é esse encontro com Tomé. A gente conhece a história de Tomé, que foi aquele que não acreditou nos relatos que ouviu, e mesmo quando viu Jesus na sua frente para acreditar que se tratava do seu querido mestre, ele pediu para tocar nas chagas, né? Tocar nas feridas da mão, tocar no lado do corpo só, e então ele veio a crer que aquele se tratava de Jesus, o ressurreto. E assim, hoje também nós vamos pensar no tema da ressurreição para a nossa vida hoje, que sentido que isso faz para nós e como que isso motiva e impulsiona o nosso viver como pessoas cristãs, o nosso testemunho da própria ressurreição de Jesus. Assim, eu quero dizer que nós estamos aqui nesse meio virtual de maneira muito afetuosa, nos saudando, nos recebendo uns aos outros, umas às outras, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quero agora compartilhar um hino que nós temos usado ultimamente, que gravamos aqui na comunidade, junto com o Vinícius e com a Ângela. Bora, vai. Confiantes nesse tempo em que não podemos nos encontrar presencialmente, essa mensagem tem sido repetida nos nossos cultos porque ela nos recorda que ali onde reina o amor é que de fato Deus está. Deus não se encontra encerrado nos tempos, em nenhum outro lugar onde nós achamos que com certeza vamos encontrá-la. Deus está quando nós nos encontramos conosco, ali onde reina o amor, Ele está com a gente. E nesse tempo tem sido tão importante nós podermos nos reunir por esse meio virtual, nessa plataforma, nos escutarmos uns aos outros, umas às outras, compartilhar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Tem sido um tempo tão difícil na nossa vida,
individualmente para cada um de nós, com certeza, cada um está sofrendo esse tempo da sua maneira, mas como sociedade, como comunidade cristã, todos nós temos passado por esse tempo difícil com muitos sofrimentos, muitas dúvidas, muitos questionamentos e medo. Assim, sempre tem sido importante para nós permanecermos dentro dessa tradição cristã que clama ao mundo, clama a Deus pelo mundo criado que tem sido destruído, pelas vidas que têm sido perdidas, pelas pessoas doentes. Clamamos pelos outros e pelas outras e por todas as formas de vida. E hoje, novamente, nós queremos clamar a Deus quando mais de 350 mil pessoas morreram no Brasil por causa do coronavírus. Nós queremos erguer a nossa voz, o nosso canto a Deus, cantando Kyrie eleison pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Agora, um momento que eu estou chamando de momento de coleta daquilo que nós trazemos no coração e nas nossas vidas, para colocarmos em oração, trazermos a presença de Deus, aquilo que nós estamos trazendo para esse culto. Quero convidar quem quiser, quem se sentir à vontade para compartilhar uma palavra de chegada, uma palavra de acolhida, como vocês estão nesse momento, que perspectivas vocês trazem. Quem quiser abrir seu microfone, apresentar uma palavra de gratidão, de alegria, mas também de preocupação, sinta-se à vontade para compartilhar. Oi, eu visitei ontem a Jane Fantasia. A Jane Fantasia era a esposa do Renato Fantasia. E Renato Fantasia tem duas sorveterias em Goiânia. Uma no setor oeste, outra no setor bueno, chama Amaretto. E Jane e Renato também eram membros do presbitério 25 anos atrás, eram pessoas muito queridas, e eu fiquei sabendo no domingo passado que o Renato pegou Covid, e parecia que ele já tinha vencido o Covid, mas depois de um tempo ele tinha uma recaída e morreu em janeiro. E eu visitei a Jane ontem, lá na sorveteria dela, e ela tem que tocar agora as duas lojas de sorveteria. E, bem, eu consolei ela um pouco, mas ela já está bem forte, mas eu gostaria de pedir a vocês todos de incluir ela nas orações.
Jane Fantasia. Bem, mas isso eu queria compartilhar com vocês. Sim. Uma ou outra vez ainda lembra da Jane, né? Sim, vou até colocar aqui, incluir no momento das nossas orações de intercessão pela família da Jane Fantasia. Obrigado, Obrigado. Gervin, também pelo teu acompanhamento pastoral, né? Essa é uma família que eu ainda não vinha conhecer, mas é assim que a gente age juntos, né? Obrigado. O Walter Hoffmann, com certeza lembra dela. Seu Walter entrou no culto também, eu vi, né? Bem-vindo, seu Walter. Mais alguém gostaria de compartilhar? Sim, eu conheço a Jane muito tempo atrás, desde que eu vim para Goiânia, eu conheço ela. Pastor, eu acho que a gente também deveria agradecer por estarmos todos aqui nesse momento reunidos, né? E graças a Deus parece que todos nós estamos com saúde. Eu acho que a gente também tem que ter essa gratidão. Lembrar, né? Agradecer pelas nossas vidas, né? Isso. Obrigado, Angelita. Mais alguém tem algum motivo de chegada? Algo que gostaria de compartilhar com os outros? A gente queria também agradecer, assim, pela acolhida, embora tenha sido uma acolhida virtual, mas é uma virtual presencial, né? Porque a gente chega em uma cidade nova também, e você não... Porque, querendo ou não, a comunidade em si é um lugar acolhedor, quando a gente está presente presencialmente, né? Mas também virtualmente isso tem colaborado para que a gente se sinta melhor na cidade. E também para enfrentar esse momento que o mundo está passando, né? Então, assim, a importância de nós estarmos reunidos, orando junto um pelos outros, né? Esse senso de comunidade, de pertencimento é importante para nós, então a gente queria agradecer nesse sentido a toda a comunidade de Goiânia. Que bom, Emma e Luiz Carlos, vocês têm sido também uma bênção para a nossa comunidade, sempre participando, trazendo as contribuições de vocês, que são sempre muito ricas e pertinentes. Que bom que podemos estar juntos e juntas, né? Mais alguém tem algum motivo de gratidão, de alegria, algo que traz no seu coração para esse culto de hoje? Eu acho que é como foi dito, eu acho que a gente tem que ser grato sempre, grato pelo dia de hoje, porque o de ontem passou, amanhã a gente não sabe, por isso que a gente chama de presente, né, o dia de hoje. Agradecer pelo dia, pela família, por tudo, né, o que a gente está vivendo neste momento. Isso é que eu acho que a gente tem que ser grato sempre. Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer com nós, o que aconteceu ontem não volta mais. Então, vamos sempre, todo dia, quando acordarmos, abrirmos os olhos, agradecer, meu Deus, obrigado pelo momento que eu estou vivendo, pelo dia de hoje. Bem lembrado, Angélica. Viver o presente, né? Ser grato pelo que nós temos, pelo que nós somos, nesse momento agora. Obrigado. E bom dia para a tua calopsita aí, que eu vejo que ela está nos acompanhando no culto hoje também. Sim, o Guilherme e o Lupe estão ali gritando. Eu tenho que fechar o microfone por causa deles. Tá bom. Mais alguém, pessoal, ainda quer compartilhar? Aproveitar esse espaço para dizer uma palavra? Se não for o caso, eu convido vocês, cada um onde está, como está, a colocar-se numa postura de oração. A gente pode orar da maneira que prefere, colocar-se em postura de reverência, assim como nós preferimos fazer, fechando os olhos ou juntando as mãos. Oremos. Bondoso e amado Deus,
Tu que és este que nos dás a vida. Por ela nós queremos te agradecer, por este momento presente, por tudo que temos carregado em nosso coração, em nossa mente, que agora chegamos aqui neste culto por meio virtual com outros irmãos e outras irmãs e queremos colocar com amor nas tuas mãos. Nós confiamos na tua condução para as nossas vidas e te pedimos que ali onde nós não conhecemos bem o que sentimos, não sabemos bem o que pensar, nós pedimos que tu intervenhas com a tua palavra, com teu Espírito Santo, transforme a nossa vida para que nos tornemos pessoas melhores. Abre o nosso coração para que a tua palavra seja plantada em nós possamos dar os bons frutos como teus discípulos e discípulas. Assim também nós te pedimos que estejas conosco aqui quando ouvimos hoje a tua palavra. Isso é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo reina agora e sempre. Amém. Eu vou transmitir aqui um hino chamado Cristo Ressuscitou, um hino de Páscoa para essa nossa ocasião pascal. Cristo ressuscitou de martírio e morte, por isso vamos jubilar. Cristo quer nos consolar. Aleluia. Se não ressurgira, pereceria o mundo, mas Jesus ressuscitou, louvor ao Pai que o enviou. Aleluia, 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 aleluia. Por isso vamos jubilar. Cristo quer nos consolar. Aleluia. Eu faço a leitura bíblica do Evangelho de Marcos, previsto para hoje, capítulo 16, versículos 12 a 18. E eu já peço aí alguém que tenha a nova tradução da linguagem de hoje, que quiser eventualmente ler o próximo texto, é o texto de Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Então alguém já pode ir separando aí, Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. E agora eu leio o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 12 a 18. Depois disso, se apresentou Jesus com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando pelo campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome
e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Até aqui a leitura do Evangelho de Jesus Cristo para nós hoje. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aguardam em seu coração. Amém. Antes da nossa próxima leitura, eu quero convidar vocês para nós cantarmos e ouvirmos em homenagem ao pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, que faleceu de Covid essa semana. Muitos de nós talvez não conheçamos o pastor Osiel, não podemos conhecê-lo pessoalmente, mas acho que todos e todas conhecemos diversas composições que o pastor Osiel fez e que nos acompanham na nossa espiritualidade cristã. Nós vamos ouvir agora o hino composto pelo pastor Osiel, chamado Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Agora eu convido alguém que se dispõe aí voluntariamente a ler o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler, pastor. Fique à vontade. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Até aqui a leitura.
Isso. Obrigado, Angélica. Como forma de preparo para o momento da pregação, da nossa mensagem de hoje, nós vamos cantar Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estou pronta, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Que a graça e a paz do Nazareno ressuscitado, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Consolador estejam com todos e todas vocês. Amém. Caras irmãs e caros irmãos em Jesus, eu quero começar compartilhando uma imagem com vocês, uma imagem para a qual eu convido que vocês reflitam, olhem, reflitam. E quem quiser pode também compartilhar aquilo que está vendo. Que mãos são essas? Por que estão abertas? O que estão recebendo? O que estão partilhando? Do que elas tocaram? O que elas fazem? O que elas fizeram? Sintam-se à vontade se quiserem compartilhar. Quando eu olhei essas mãos, eu tenho a impressão de que uma mão é de uma pessoa mais idosa e a outra é de uma pessoa mais jovem, né? Então, é aquela mão que trabalhou, é aquela mão, a mão aberta, para mim é agradecimento, na minha concepção. Quando eu vou rezar, eu sempre abro a minha mão, é como se eu estivesse recebendo as bênçãos, né? E para mim também a mão é aquela coisa, eu trabalho, mas dessa vida, quando eu me for, eu não levo nada. Então a gente tem que fazer o que pode fazer enquanto a gente está aqui na Terra. Isso é que eu sempre tenho como mão aberta,
né? É receber bênção, fazer o que eu tenho que fazer, porque o dia que eu me for, eu vou morrer de mão aberta e não vou levar nada daqui. Obrigado. Para mim, a minha impressão, assim, eu vi a cor da mão, uma mão de uma pessoa negra, que historicamente fazem parte de um núcleo social desfavorecido, sofrido, e me parece vazias pedindo um pão, pedindo. Está clamando por apoio, por amparo. É essa a impressão que me passa. Obrigado, Isabel. Como a Isabel falou, 2 mãos negras, mas calejadas, né? Cheia de calos. Então, com certeza, é fruto ou reflexo do trabalho feito, né? Eu vou deixar essa mão mais um pouquinho aqui para vocês poderem também refletir um pouco mais. Mas eu quero dizer para vocês que o lema do culto de hoje, que nós lemos lá no início, que nos fala de Tomé, esse discípulo de Jesus, que é muito desconfiado, né? Ele é muito racional, que entende o que é muito improvável esse testemunho feito por alguns de que viram o Jesus ressuscitado. Tomé foi aquele discípulo conhecido porque precisou tocar nas mãos feridas de Jesus, nas suas mãos furadas pelos pregos e no seu lado aqui, na sua costela, cortada pela lança dos soldados. Jesus é, na verdade, compreensivo com Tomé. É solidário com a sua incapacidade de crer e oferece aquilo que Tomé pede. Não o condena pela sua incapacidade de crer. Afinal de contas, conhecia muito bem o seu discípulo. Sabia da sua desconfiança, da sua racionalidade, que dificultava ele crer nos relatos que havia ouvido. Na verdade, Deus conhece cada um e cada uma de nós, entende as nossas dificuldades e por isso mesmo não nos coloca numa situação de desafio, mas nos leva a crer através do seu próprio Espírito. Como afirma o apóstolo Paulo, a fé é uma dádiva gerada pelo Espírito Santo. O evangelho de hoje, irmãs e irmãos, é um testemunho do encontro de Jesus ressurreto com os seus discípulos e suas discípulas. Primeiro, Jesus se encontra com 2 deles, muito provavelmente alguns agricultores campesinos, seguidores de Jesus, que não tinham tanta autoridade a ponto de terem o seu relato questionado pelos demais discípulos. E é sempre interessante perceber como Jesus preferiu se apresentar antes àqueles e aquelas marginalizadas na sociedade.
e até mesmo dentro do seu próprio grupo de seguidores. Segundo Marcos, Jesus não apareceu primeiro a Pedro, mas às mulheres. Depois, aos discípulos campesinos que voltavam para o trabalho na roça. Jesus prefere se encontrar com quem vai pelos caminhos da vida. Somente depois disso ele aparece aos discípulos, fechados em casa com medo, enlutados com sua morte, incertos sobre o futuro, incrédulos acerca dos relatos que ouviram de Maria Madalena e dos discípulos campesinos. Jesus repreende seus discípulos, dizendo que eles têm o coração duro e se permite reconhecer justamente no momento da refeição, do partir do pão, do encontro comunitário que acontecia em volta da mesa, como era o hábito da comunidade de Jesus. Portanto, as histórias, as narrativas em que se reconhece este Jesus ressurreto, sempre, este encontro se dá sempre nos caminhos da vida e nos encontros de partilha do pão e de vida. Não à toa, após ser reconhecido pelos seus discípulos, enquanto estava à mesa com eles, Jesus os envia, os coloca novamente no caminho. Vão e preguem o Evangelho. Estendam suas mãos de cura, suas mãos que incluem, que dignificam, que acalmam os corações. A partilha do Evangelho não é nunca uma fala vazia, mas uma ação de estender as mãos para proporcionar vida. Este, meus irmãos e minhas irmãs, é o verdadeiro relato da ressurreição que nós somos chamados e chamadas a realizar também hoje. Por isso, Francisco de Assis dizia assim: pregue o Evangelho sempre, se for necessário, use palavras. A gente prega o Evangelho com as mãos. Antes de continuar, eu vou contar um relato interessante do que aconteceu ontem à noite aqui. Eu estava preparando o culto, revisando a pregação para hoje, relendo justamente este trecho da pregação, quando tocou a campainha. Isso era mais de 10 da noite. E vocês sabem que nós estamos aqui na nossa comunidade com uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Os que nós temos já estão acabando, nós essa semana precisamos adquirir mais alimentos. Já temos recebido recursos por parte da comunidade, pessoas trazendo alimentos para nós, e muita gente passando fome, pedindo comida aqui na igreja, todos os dias. E eu estava trabalhando nesse momento da pregação, quando tocou a campainha, e a minha primeira sensação foi me sentir incomodado, olhar o horário que era, 10 da noite, né? Isso não é horário de tocar na casa de ninguém a campainha. E eu pensei que provavelmente seria uma pessoa pedindo comida. E aí eu me senti envergonhado, né? De estar escrevendo isso. E graças a Deus eu me mexi, fui lá em cima, e era um pai de família que estava pedindo alimentos para os seus filhos.
Esse é o tempo litúrgico da Páscoa, em que nós vivenciamos esse aprendizado e este convite que Deus faz para nós. Testemunhem com suas mãos a vitória da vida na situação em que também nós estamos hoje. Nesse tempo de tanta morte, pregue o Evangelho com as suas mãos. Nesse contexto de tanta dor e sofrimento, pregue o Evangelho com as mãos. Onde há tanta solidão, tanto ódio e intolerância, pregue o Evangelho estendendo as tuas mãos. Nossas mãos são as verdadeiras testemunhas da ressurreição. São elas que levam a todo mundo o relato de que Jesus nos encontra e que no nosso encontro gera vida. São nossas mãos que dão conforto, que alimentam, que nos permitem superar as desigualdades e injustiças e proporcionar vida digna a todas as pessoas. É importante também que se reflita sobre esse texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, que afirma que quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. É preciso entender que Deus não é um inquisidor. Não quer perseguir a quem não crê. Não condena, nem quer amaldiçoar a quem não consegue crer. Não fez assim com Tomé. Também não fez assim com os discípulos que não creram nos relatos que receberam. Tampouco fará isso conosco, que em nossa pequena fé fraquejamos, tropeçamos no caminho. Entendo que a condenação da qual Jesus fala, de quem não crê no ressurreto, este que testemunha a vitória da vida, é, na verdade, o abandono de si mesmo, na falta de perspectiva diante da morte, da miséria humana e do sofrimento, que quase sempre chega a nós sem fazer muito sentido. Quem não crê na vida já padece na condenação. Não é que Deus o condena, somos nós que abrimos mão de abraçar este convite para crer naquele que é vida, o ressurreto. Nós que padecemos na tristeza e na falta de esperança, quando temos mãos estendidas para nós. Nós que não olhamos para o lado no nosso caminho para encontrar aquele que está caminhando conosco. Por isso que Jesus afirma aos discípulos, depois de mostrar as suas feridas a Tomé, ele diz: felizes os que creram, mesmo sem me ver. Um último aspecto que eu quero ressaltar hoje é sobre o texto de Atos que nós lemos, que relata sobre como viviam as primeiras comunidades cristãs. O texto nos diz assim: ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. A base fundamental das comunidades era o testemunho da ressurreição, como diz o texto para nós. Os discípulos faziam aquilo que o ressurreto havia lhes ordenado. Pregavam o evangelho com as suas mãos.
com seus corpos, com partilha de vida, vivendo em união, na qual ninguém passava fome, nem necessidade, porque todos estavam dispostos a oferecer tudo que tinham para que ninguém padecesse, proporcionando vida digna a todas as pessoas. Vida em comunidade é isso. É um desafio ao estilo de vida competitivo, desigual, excludente, e em que há tanta miséria e abandono. Onde há comunidade cristã, não pode haver miséria, exclusão e abandono. São as nossas mãos estendidas que pregam o Evangelho e que incluem, que desafiam a estrutura da nossa própria sociedade, nossas mãos que não se conformam com este mundo, que transformam. É nesta partilha de vida que acontece o encontro nosso com o Deus da vida. No encontro daqueles e daquelas que comem e bebem juntos. Este encontro acontece no caminho da nossa vida, em que nos vemos uns aos outros assim, como estamos nos vendo hoje, e somos capazes de reconhecer a presença do ressurreto em nosso meio, o Deus que dá testemunho da vitória da vida neste mundo. Portanto, irmãs, irmãos, nossa vida em comunhão acontece assim para nós hoje, neste nosso encontro virtual. A igreja sequer precisa estar aberta para que isso aconteça. É aqui, assim, que nós partilhamos do que somos e do que temos como forma de viver na unidade proporcionada por Jesus de Nazaré, este que ressuscitou e que agora habita em nosso meio através do seu Espírito. É nesta vida partilhada que vivemos em Cristo. É no nosso encontro pelos caminhos que também encontramos com Cristo, que nos estende a mão, partilha a vida conosco e nos convida a partilhar vida uns com os outros e umas com as outras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Eu quero compartilhar com vocês que hoje, para este culto, o destino das ofertas é para o sínodo, ofertas sinodais, para o trabalho com a juventude sinodal. Depois, quando eu for compartilhar o link deste culto, através de outras maneiras, eu vou também dar mais informações sobre como cada um pode contribuir, ofertar para o trabalho com jovens no sínodo. Desde já, eu manifesto a gratidão pelas vossas dádivas. Alguns avisos breves. Como eu já falei, nós estamos com uma campanha de arrecadação de alimentos aqui na nossa comunidade. E essa semana nós precisamos de muita coisa, não só de recursos financeiros. Precisamos de pessoas também, que ajudam a organizar nossa campanha, a planejar formas mais efetivas de distribuição, de divulgação, de controle das pessoas que precisam de alimentos com frequência. Isso não é só assim uma coisa esporádica, as pessoas comem sempre. Então, precisamos de pessoas vocacionadas aí a nos ajudar com a organização desta campanha, além dos recursos financeiros e dos alimentos e demais itens básicos
para a manutenção de uma vida digna que nós podemos compartilhar com quem precisa. Então, entre em contato comigo se você se sente chamado para essa tarefa de pensar e organizar esse trabalho junto comigo aqui na nossa comunidade. Nós vamos, isso eu queria avisar no culto, que nós recebemos a 6ª premiada do nossa rifa do domingo passado. Ela foi graciosamente devolvida pela Leonice, que ganhou o primeiro prêmio. E a Leonice disse que ela mora só com o marido e que seria muitos doces para ela, muitas coisas. Ela agradeceu imensamente, ficou feliz com o prêmio e devolveu para nós sortearmos novamente. Então, eu quero ver com a Gabi, né, se a gente, depois que acabar o culto, eu vejo que a Helga também está aí, a gente pode fazer novamente o sorteio aqui da nossa rifa, um único número, né? Claro que os números que já foram sorteados não participam desse sorteio, mas todos os outros números continuam valendo. Então, quem quiser participar do sorteio ao final do culto, fique à vontade para continuar aqui na sala virtual. Por último, quero dizer para quem tem filhos jovens, filhas jovens, sobrinhos, sobrinhas, netos, netas afiliados, que nós estamos, né, desde a semana passada, retomando o trabalho com juventude. E vai ser sempre nos sábados, à tarde. O horário ainda do pessoal está pensando, mas vai ser provavelmente pelas 5 da tarde, nosso encontro da juventude. Então, encorajem aí seus filhos a participarem, quem você tem em casa. Sendo virtual, pode até ser alguém que está um pouco distante. Nós temos algumas pessoas participando de outras cidades. E é sempre muito bom manter esse contato com os jovens, essa continuidade do nosso processo formativo na fé e de construção de vínculos afetivos significativos para a vida. Então, fiquem à vontade. O nosso ensino confirmatório já está acontecendo virtualmente também, desde o último sábado. Eu quero compartilhar com vocês mais um hino agora, mais um hino do Osiel Campos de Oliveira Júnior, chamado Arde a Voz em Meu Peito. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre como os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Agora é o momento em que vocês também podem compartilhar motivos de oração, motivos, pedidos por pessoas que vocês lembrem, que estão precisando, passando por momentos difíceis, que querem colocar nas mãos de Deus, situações da vida de vocês que querem compartilhar, ou que querem trazer em pensamento nesse momento de oração.
colocar nas mãos de Deus. Fiquem à vontade para abrir os seus microfones e compartilhar motivos de oração. Pastor, eu peço pela minha cunhada Helena, que está enfrentando um câncer e ela está bem ruim, com muita dor, e nós não sabemos mais o que fazer, né? Mas a gente pede que Deus faça o melhor por ela. Obrigado. Lembrando da família do seu Egon, né, pastor? Uhum. Que também está passando por um momento de luto, que Deus possa estar amparando e confortando a ele e a família deles. Eu queria também pedir para a minha professora, que foi minha orientadora, a professora Maria do Socorro Pimentel, aqui da UFG. Como é o nome dela? Maria do Socorro Pimentel. Ela está também com Covid, está na UTI, desde quinta-feira, e a gente está bastante preocupado. Eu ia lembrar também, obrigado, Alberto, registrar que essa semana houve o falecimento de Marlon Porte, né, que é genro do seu Egon, esposo da filha do seu Egon. Ele não era membro na nossa comunidade, mas foi cremado aqui em Goiânia. Então, eu acompanhei a família nesse momento de despedida, muito difícil, dolorido, né? Uma pessoa de 55 anos, que não faleceu de Covid, foi de ataque cardíaco fulminante, mas muito dolorido, difícil de... Então, enfatizando aí esse pedido de oração pela família do Marlon Porte. Quero lembrar também do meu padrinho, o Cândido, meu tio, que tem umas condições de saúde adversas e está, nesse momento, hospitalizado com falta de ar pela Covid. Que ele possa ser fortalecido nesse momento de luta pela sua vida, tenha a sua saúde restituída. Mais alguém tem algum motivo de oração para compartilhar? Eu gostaria de fazer de pedir intercessão divina para que Deus ilumine as mentes das pessoas que estão por aí nas ruas e não conseguem ter a consciência que nós, por exemplo, que estamos aqui reunidos e preocupados com essa situação do Covid, temos. Que as pessoas tenham a capacidade de enxergar que no momento que elas se isolam, elas evitam aglomerações, elas usam máscara, elas não estão protegendo só elas, mas elas estão protegendo uma cadeia de pessoas que porventura podem vir a falecer. Então eu peço intercessão divina pela consciência das pessoas, pela consciência. Muito bem lembrado. Patrícia é minha irmã, essa moça bonita aí. É minha irmã, querida. Que bom que você está aqui. Felipe. Oi. Oi, é Felipe falando. O Gustavo está no hospital também, irmão do Léo, né? Gustavo Couto. Então, inclui ele aí. Ele está com Covid também. Tá mal? Tá sem ar? Tá? Não tá com falta de ar, não. Tá só muita febre, mas foi ontem pro hospital, então... anteontem, na verdade. Eu falei com ele ontem, ele... Parece assim, tá bem, só com muita febre, mas a gente sabe que também vai piorando, né? Que pode ir piorando, então... Gustavo Cotter, ele, né, é membro, né, da nossa comunidade, também luterano. Gente, eu costumo dizer assim que Deus, ele é capaz de sondar nas nossas profundezas, conhece a nós mesmos melhor do que nós achamos que nos conhecemos, e ele escuta mesmo a oração que a gente não profere com a boca, ele recebe no momento em que nós nos colocamos nessa postura orante, ele recebe aquilo que nós estamos carregando.
Então, mesmo que você tenha algo que queira compartilhar e nem sempre todos se sentem à vontade de falar, quero lembrar que aquilo que você gostaria de dizer está sendo dito, porque é o próprio Espírito de Deus que ora em nós e intercede a nosso favor. Eu lembro, então, ainda no início do culto, o pastor Gervin falou da Jane Fantasia, e assim como a Helena, o Egon, a família do Marlon, a Maria do Socorro, o Cândido, também vejo que meu pai está aí, lembro que ele sempre pede pela minha avó, né, que está com saúde bem debilitada, lembro dela também, a Norma, Gustavo e tantas pessoas. Nós agora queremos colocar estas vidas e todas as outras circunstâncias na mão de Deus. Eu convido vocês para, nesse momento, cada um abrir o seu microfone para que nós oremos juntos e juntas a oração do Pai Nosso. Dá uma confusão de microfones, mas é justamente assim que é bom a gente ouvir que nós estamos orando em conjunto. Jesus mesmo nos ensinou que essa oração, quando nós não sabemos as palavras a usar, nós podemos usar essa oração com certeza de que Ele escuta e acolhe os nossos pedidos de intercessão. Então, abram seus microfones para nós orarmos o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é, para mim, uma das feiuras mais bonitas, né? Esse conjunto de vozes assim e ecos, né? São os ecos do nosso coração, da nossa alma. Sempre gosto de ouvir essa oração do Pai Nosso em conjunto. Gente, eu quero desejar para vocês um abençoado domingo, que fiquem bem na paz do Senhor, que possam descansar para uma outra semana de trabalho. Aqueles que trabalham hoje, que se sintam revigorados, recarregados, renovados na sua vida, que vocês tenham encontrado nesse momento essas mãos que se estendem, né? As mãos de Jesus, as mãos calejadas, as mãos furadas do Jesus ressurreto, que ela toque em cada um de vocês, que ele esteja à disposição quando vocês precisarem segurar numa mão. Podem confiar que ele está no caminho, sempre junto de cada um e cada uma de nós. Assim, eu convido para que vocês também estendam as suas mãos e recebam agora a bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Nós vamos encerrar ouvindo um hino, um baião, aí para animar o nosso domingo, que lembra que Jesus Cristo não tem outro corpo na terra, ele tem o nosso corpo. E assim a gente vai se despedindo. Quem quiser já indo dando tchau, acompanhando. Ops, foi errado. No próximo. Agora vai. Bom domingo para quem já se vai. Quem for ficar pro sorteio da rifa, permaneça na nossa sala. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que
Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas, é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que no canção levam a compaixão. Os seus olhos inquietos referem o seu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas, é o próprio Deus que abençoa. Tu és no corpo de Jesus. Tu és no corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Bom domingo para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Um bom domingo, abençoado domingo. Que sejamos o corpo de Cristo aqui na Terra. Amém. 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 Tchau para todos. Tchau. Tchau.